Fala investidor, primeiramente seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Espero que você esteja bem e nesse vídeo eu gostaria de te mostrar um pouquinho o que está acontecendo no mercado americano, o que vem acontecendo com as principais ações lá nos Estados Unidos, o porquê de tanta volatilidade e também apresentar o que todo mundo quer saber, ou seja, será que a bolsa realmente lá está cara, por isso ela está caindo tanto? Será que com as quedas recentes, oportunidades nasceram? Enfim, o que está acontecendo com a bolsa americana e também comentar um pouquinho sobre o que os grandes, ou seja, as maiores referências em investimentos lá nos Estados Unidos estão fazendo nesse momento. Eles estão comprando, estão vendendo, o que de fato eles estão fazendo, dito que, por serem referências, acredito que merecem um pouquinho da nossa atenção a movimentação que eles estão fazendo em suas carteiras. Então vem comigo nesse vídeo que eu vou te explicar um pouquinho sobre o que está acontecendo lá na bolsa americana. Bom, o ano de 2025 começou extremamente volátil. O Trump assumiu a posse da presidência, ganhou as eleições e com isso ele vem fazendo uma bagunça, diga-se assim, para resumirmos de forma tranquila as atitudes e ações que ele teve no começo desse mandato. Então, resumindo no tarifaço, que foi o maior tiro que ele deu para cima, digamos assim, que foi o que mais mexeu com o mercado, o que mais gerou volatilidade, esse tarifaço trouxe muitas ações da bolsa americana para baixo. E nelas eu estou incluindo principalmente as empresas de tecnologia. Então aqui nós podemos citar a Apple, a Microsoft, a Alphabet, né, controladora do Google, a Tesla, a Amazon e a própria Nvidia, uma das empresas aí que mais cresceram nos últimos anos. Então, com tudo isso vindo abaixo e sendo o principal pilar do índice S&P 500, Nasdaq e por aí vai, essas empresas puxaram a bolsa americana para baixo. Então, o ano de 2025 começou totalmente atípico, né, nas ações americanas, dito que geralmente elas têm uma fama de parecerem até uma renda fixa, diga-se de passagem, dito que elas só crescem, né? Claramente não é isso, mas é um comentário que rola, dito que elas muito mais crescem do que caem, tá? E isso gerou uma volatilidade bizarra, não só nos Estados Unidos, quanto no mundo todo, tá? Então, em resumo, a bolsa americana caiu bastante no começo do ano, mas aos poucos ela vem se recuperando. O Trump vem aliviando as suas falas, vem fazendo acordos de tarifas com países grandes como, por exemplo, o Reino Unido e a própria China, e com tudo isso a bolsa vem se recuperando, mesmo que aos poucos ela vem se recuperando. É aquela velha história, investidor, a bolsa ela cai de elevador, mas na hora de subir ela sobe degrau por degrau, e aí o investidor paciente ganha muito dinheiro. Só que claramente essa comparação que acabei de fazer, ela não é generalizada. Alguns setores da bolsa americana caíram muito e continuam lá embaixo, enquanto outros caíram e já se recuperaram. Então nós podemos citar empresas da mesma forma também que caíram muito e estão lá no fundo do poço, enquanto algumas subiram e se destacaram bastante nesse período. E o melhor, no fim deste vídeo, acompanhe até o final, nós basicamente listaremos o que os maiores investidores, as maiores referências de investimentos atual estão fazendo em seus portfólios. E é muito interessante a gente saber o que grandes mentes pensam em momentos conturbados como esse do mercado. Então Warren Buffett, Michael Burry, etc. Essas pessoas estão movimentando suas carteiras e nós obviamente precisamos estar atentos a essas movimentações porque elas dizem muito, tá? Então acompanhe até o final do vídeo que eu vou te contar um pouquinho sobre isso. Bom, entendendo um pouquinho o momento atual da bolsa, podemos dizer que, nesse degrau por degrau, as empresas foram se recuperando, com enfoque principalmente ali nas Big Techs, né, que elas influenciam bastante o índice, pois o peso de proporção delas é grande e relevante, tá? Então a recuperação dessas Big Techs em seus preços trouxeram o índice para cima. Então o índice que chegou a cair bastante, hoje já está no positivo, cerca de 1%, 1,5% positivo, mas já está no cenário verdinho ali, saindo daquele vermelho feio que estava no começo do ano. E a grande recuperação, falando em valores brutos, veio de fato de abril para maio. Dito que lá em março, começo de abril, houve aqueles problemas que Trump causou com suas falas em imposição de tarifas
e após isso houve a tal da recuperação de forma gradual. Então, se formos colocarmos em valores brutos, da metade de abril até agora, podemos citar aí em volta de 13 a 14% aí de rentabilidade positiva, ou seja, zerando as perdas e entrando no cenário positivo. E como eu já havia falado, existe um setor que tem muito impacto, né, nos índices e que foi um dos setores que mais sofreu nesse período. Dito que taxação, tarifação, essas coisas acabam influenciando principalmente as Big Techs, que elas são sensíveis a juros e tudo mais, tá? Então, essas empresas acabaram sofrendo mais e podemos citar aqui, inclusive, como um ponto negativo, né, uma surpresa negativa, que foi a Apple. A Apple, que tende a ser a empresa mais forte, mais consolidada desse grupo, ela foi a que mais caiu e a que até o momento é a que menos se recuperou. Então, mesmo com a bolsa zerando suas perdas, no ano de 2025, a Apple ainda conta com uma queda superior aos 15%. Da mesma forma, podemos citar aqui a Amazon, a Tesla, o Google e até mesmo a Nvidia, que está no 0 a 0, mas ainda é uma coisa ruim, que estão ali no cenário de perdas ainda durante o ano de 2025. E se formos falar em termos de positividade, as empresas que destacaram e se recuperaram de forma mais rápida, podemos citar aí a Meta, né, a dona do Facebook e do Instagram, e a própria Microsoft. Um setor que ajudou bastante na consolidação e na recuperação nesse período foi o setor financeiro. Podemos citar aqui algumas empresas muito conhecidas no Brasil, inclusive, tá? Vou começar aqui pela Berkshire Hathaway, que é a empresa do nosso querido Warren Buffett, que mesmo com a sua aposentadoria aqui de forma até engraçada, derrubou um pouquinho o preço das suas ações, tá? Dito que o mercado se surpreendeu com um senhor de 94 anos se aposentando, isso chega a beirar a loucura, mas acabou tendo uma queda ali momentânea naquele período, mas que ainda assim apresenta uma rentabilidade acima dos 13% no ano de 2025, tá? Que diante de todo o cenário é uma baita rentabilidade, superando o benchmark em aproximadamente 12 pontos percentuais. As exchanges, né, as empresas que operam as bolsas, também tiveram um resultado positivo. Eu vou citar aqui a CME, que é a Bolsa de Chicago, tá? Que evoluiu quase 19% nesse período. E também vou citar o JP Morgan, é o maior banco dos Estados Unidos, e as operadoras de cartões de crédito, tá? Aqui eu cito tanto a Visa quanto a Mastercard, ambas super populares aqui no nosso país. Falando agora em stock picking, né? Se formos buscarmos empresas específicas dentro do S&P 500, nós podemos observar algumas que chamaram bastante a atenção, não só por conta da sua rentabilidade, mas também por conta das suas divulgações de resultados e movimentações estratégicas dentro do mercado. A primeira delas que eu quero citar é a Uber, empresa que já se popularizou com muita força aqui no nosso país e que tem uma operação cada vez maior no nosso continente, mas também cresceu bastante lá nos Estados Unidos e em todas as suas operações globais, dito que ela não é uma empresa apenas aqui do Brasil, ela é uma empresa americana que tem uma operação global. E na sua divulgação de resultados, no seu processo de expansão, nos seus pontos específicos de abordagem de investimento, a Uber agradou bastante o mercado nesse período, trazendo aí uma rentabilidade superior aos 50%, né? Agradando bastante o mercado e trazendo um baita retorno em um ano em que a bolsa está xoxa. Digamos que no 0 a 0 ali, 1%, enfim, 0 a 0 podemos deixar nesse tópico. Então a Uber se destaca bastante, trazendo uma rentabilidade superior aos 50%. A segunda empresa que eu quero citar é a Netflix. A Netflix também teve um baita retorno nesse começo de ano xoxo do mercado americano, trazendo uma rentabilidade superior aos 30%. Tá? Um baita retorno baseado na sua entrega de números nos seus resultados. A empresa tem crescido muito e mesmo que a gente não goste, quem investe gosta muito daqueles anúncios que vem entrando dentro da publicidade da plataforma, tá? Então isso trouxe uma variedade de receita bem maior para a companhia e isso incrementou muito os seus resultados, fortalecendo o seu poder de marca e a sua receita através de publicidade. E com isso, a Netflix conseguiu entregar um baita resultado em um ano fraquíssimo da Bolsa Americana
entregando mais de 30% de rentabilidade. E dando continuidade, assim como citamos as empresas que chamaram nossa atenção positivamente, tem uma empresa que chamou nossa atenção e de todo mundo de forma negativa. Tá? Estamos falando aí de uma das maiores empresas do mercado americano, a United Health, uma empresa ali que basicamente atua no ramo de healthcare, né, que nós chamamos, e no setor específico ali de planos médicos, né, de seguros e por aí vai. Então ela atua num segmento que em tese é um dos segmentos mais seguros, mais perenes, tá, da bolsa, mas que teve alguns pontos que chamaram a atenção e que derrubaram o preço de suas ações. Começando pelo assassinato do seu CEO, tá? O CEO da empresa literalmente foi morto a tiros no dia do seu Investor Day, tá? Isso chamou a atenção do mundo todo, derrubando com muita força o preço das suas ações. E na sequência, além da renúncia do seu presidente executivo, a empresa ainda cortou, né, cancelou a sua projeção de divulgação de lucros, ou seja, uma empresa de um setor perene que geralmente divulga uma projeção do que está vindo à frente, ela simplesmente zerou isso, anulou essa proposta e deixou o mercado a ver navios, ou seja, é como se ela estivesse cortando a sua transparência para o mercado. E isso tudo um em cima do outro, com investigação de fraude por conta disso, gerou uma distorção muito forte no preço das ações e derrubou com extrema força o preço das ações da UNH. Então isso trouxe um baita de um resultado negativo para suas ações e hoje a empresa conta com uma queda superior aos 40% só durante o ano de 2025. Bom, e se você ficou até aqui, escutou tudo isso que eu tive para falar, esses pontos e curiosidades do mercado americano no início desse ano, eu finalmente vou dizer para você o que eu combinei lá no começo do vídeo. O que os grandes investidores, os caras referência, estão fazendo, vendendo, comprando, o que estão vendendo. E aí, será que vale a pena escutarmos esses conselhos, seguirmos essas recomendações? Vem comigo que eu vou te mostrar. Bom, eu vou começar falando aqui do cara que tem o nome mais difícil da lista. Eu estou falando do Stanley Druckenmiller. Enfim, é um nome bem complexo, até a digitação dele me confunde, mas é um cara que, querendo ou não, chama a atenção do mercado e tem renome no mercado internacional, tá? E esse cara, né, o Druckenmiller, ele é ex-parceiro da Soros, tá? Que é um nome muito forte no mercado global. E ele se diz e é considerado um mestre na leitura de ciclos econômicos. Então é aquele cara que investe através dos ciclos que a economia vai girando, tá? Nesse momento, o Stanley, né, vou usar esse termo que é mais fácil de falar, ele saiu de posições que ele tinha nas empresas de tecnologia. Então ele tinha a Alphabet, ele tinha a Amazon e ele tinha a Tesla. Ele saiu de todas essas posições. Todos esses nomes que estou falando, turma, é no começo agora do ano, tá? É a divulgação que eles geram referente aos 3 meses anteriores. Então, ele saiu dessas grandes empresas de tecnologia, porém ele aumentou a posição na TSMC, que para quem não conhece é uma empresa de semicondutores, tá? Daqueles microchips que tem base e sede lá no Taiwan. Ele basicamente é o maior fornecedor para todas essas empresas dos Estados Unidos, principalmente a Nvidia, tá? Inclusive, e ela é a fabricante desses chips, tá? Então, a TSMC é a maior empresa disparada do Taiwan, é uma das maiores empresas asiáticas, competindo inclusive com as empresas lá da China, que são muito grandes, e ele aumentou posição lá nessa empresa, tá? Chamando bastante atenção do mercado. Dito que, mesmo sendo no Taiwan, um país um pouco mais isolado, é uma baita empresa, beleza? Ele também iniciou posição ali em algumas empresas específicas, pequenas, não muito conhecidas, e me chamou a atenção foi o encerramento da posição dele nas companhias aéreas, que, diga-se de passagem, seja no Brasil, nos Estados Unidos ou globalmente, é um setor que Lucas, eu passo muito longe. Vocês podem ver, Azul, Gol, todas as empresas brasileiras nunca apresentaram resultados consistentes. Pode pesquisar, você vai saber o que eu estou falando. Vocês lembram que eu citei que Stanley era parceiro do Soros? Então, George Soros também é uma das referências mundiais. E sendo um ex-parceiro de Stanley, parece que ele está indo na contramão do pensamento dele.
O George Soros, gente, ele é uma lenda, tá? Dos mercados globais. E ele é conhecido por suas apostas macroestratégicas, ou seja, ele busca sempre uma visão de macroalocação de forma bem estratégica e isso agrada o mercado com bastante ênfase, tá? George Soros, nesse tempo, ele comprou Nvidia, ele comprou JP Morgan e algumas empresas de cybertecnologia também. Além disso, ele aumentou posição na Amazon, mais uma Big Tech, e comprou mais ações, ou seja, também aumentou posição na FedEx, tá? Uma empresa bem popular aqui no Brasil também nesse serviço de logística, tá? Sobre suas vendas, ele também vendeu algo relacionado a companhias aéreas, nesse caso uma fabricante que é a Boeing, tá? Não tem total correlação com uma companhia aérea, ela só fabrica para elas, então são setores diferentes. A Boeing é uma empresa que eu não passaria longe, tá? Só para deixar claro. E vendeu também algumas ações específicas, como a Alibaba, que é uma empresa lá da China, certo? E também a Airbnb, que é bem famosa aqui no Brasil também pelo seu aplicativo ali, que você faz aquela reserva de hotéis e casas, enfim, para uma viagemzinha ou para uma reunião de negócios, tá? O terceiro nome, turma, é um nome muito popular, mas que talvez você não se lembre dele. Eu estou falando de Michael Burry. Michael Burry, gente, é aquele cara que previu o subprime em 2008 e ganhou muito dinheiro na bolsa porque ele conseguiu perceber a crise imobiliária que estava acontecendo e, através disso, operou contra e acabou ganhando milhões e bilhões com essas movimentações. Então ele ficou famoso por isso, não à toa ganhou um filme que, se você não assistiu ainda, eu recomendo muito, tá? Um tempinho para dar uma olhada, que é o filme A Grande Aposta, tá? Ele está disponível em todas as plataformas aí, inclusive na Netflix, tá? Então o Michael Burry é muito famoso por conta disso. E o que o Michael Burry tem feito, gente? O que ele está fazendo de lá desde 2008, inclusive? Ele está querendo prever coisas que estão longe de acontecer, tipo o que aconteceu em 2008. Então ele acertou bonito em 2008, mas de lá pra cá ele vem querendo prever muita coisa que acaba não acontecendo. Ainda tem muito nome, porque o que ele fez em 2008 foi espetacular, mas de lá pra cá, a cada 100 apostas que ele faz, uma ele acerta. Então são previsões ali que o mercado já não leva tão mais a sério. Dito isso, no começo desse ano, ele está apostando contra a Nvidia, ou seja, ele comprou opções de venda. Isso significa que ele acredita numa queda intensa no preço dos papéis da Nvidia. Vou citar aqui também o Bill Ackman, tá? O Bill Ackman, ele é um cara muito famoso por seguir tendências. Ele vê algo que está subindo, ele vai lá e compra junto. Ele vê algo que está caindo, ele vai e vende junto. Então, basicamente é um cara que é famoso por isso e geralmente ele acerta bastante, tá? Ele é bem conhecido por ter essa porcentagem positiva de acertos. E tanto comprovo isso que lembra da Uber que eu falei que foi uma ação que disparou ali no começo desse ano? Pois bem, Bill Ackman comprou as ações da Uber e acredito que ele deve ter apostado de uma forma positiva, dito que a Uber cresceu muito, então ele deve ter ganhado um dinheirinho com isso aí. E por fim, e de longe o mais importante dessa lista, até porque para mim é o maior investidor não de hoje, da atualidade, mas de todos os tempos, estou falando de Warren Buffett. O Warren Buffett, ele nitidamente é um cara muito tradicional e ele vem pregando sua tradicionalidade durante esse ano de 2025. Enquanto as Big Techs sofreram, apanharam, tomaram tapa na cara, Warren Buffett estava lá, posicionado em empresas tranquilas, perenes, que não tem tanta volatilidade, e isso fez Warren Buffett ganhar dinheiro em 2025, mesmo com a bolsa xoxa, certo? Então, assim como eu citei lá no comecinho do vídeo, o Berkshire Hathaway, empresa que ele gerencia e vai gerenciar até o fim deste ano, quando ele finalmente se aposentará, está subindo aí mais de 13% durante um ano que a bolsa está estagnada. Então o Buffett, com essa tradição nas suas empresas, assim como o seu pensamento de caixa, ou seja, ele vendeu muita coisa e deixou o dinheiro alocadinho lá em caixa, bonitinho, guardadinho, rendendo uns juros maravilhosos nos Estados Unidos. E com tudo isso, com essas mudanças tranquilas, sem coisas bruscas no seu portfólio, Warren Buffett vem tendo um retorno espetacular em 2025 e ensinando que às vezes o simples é muito melhor do que tentar mirabolar e inventar muita moda.
E por fim, investidor, eu acho muito legal e quero te perguntar se você conseguiu perceber que de todos os caras que eu citei, super referências no mercado, basicamente um tem uma opinião diferente do outro. E tá tudo bem, todos eles acreditam em estratégias distintas e movimentações totalmente descorrelacionadas. Enquanto o Buffett é um cara super tradicional que tá ali tranquilo, o Michael Burry é um cara que está ali, meu Deus do céu, vamos fazer algo super diferente pra gente tentar ganhar dinheiro. E aí, quem você acha que tá ganhando dinheiro? Então a lição que eu deixo aqui pra ti, investidor, não é ficar tentando entender se o que eles fazem é importante ou não. É você entender que diante dessas movimentações nós precisamos nos perguntar o porquê dessas movimentações. E aí, entendendo o porquê, o embasamento por trás delas, que nós realmente conseguiríamos distinguir para qual lado devemos ir. Eu te pergunto, você está seguindo algum desses investidores? Você acompanha, copia e cola alguma dessas recomendações? Ou você está construindo a sua própria estratégia? Caso você esteja perdido, nenhum nem outro, e precise de um suporte para entender para onde tem que ir, você precisa conhecer a nossa consultoria. Então eu te convido a clicar no link na nossa descrição e conhecer um pouquinho mais sobre os nossos produtos. E por fim, caso você tenha curtido esse conteúdo, esse resumo sobre o mercado americano, não esquece de deixar um like aí no vídeo, é super importante pra gente. Se inscreva no canal, comenta e, se possível, compartilhe com o teu amigo que também precisa saber dessa informação. Porque aqui eu pretendo trazer conteúdo direto, sem enrolação, te mostrando o que tem acontecido no mundo, no Brasil, o que comprar, o que não comprar, se é um momento bom para compra, se não é um momento bom para compra. Tudo isso você vai ver aqui nesse canal. E eu te convido a conhecer e acompanhar os nossos conteúdos que serão semanais. Eu me chamo Lucas Pires, eu sou analista CNPI e o meu foco é sempre ajudar você, investidor, a construir um patrimônio sólido e próspero. E agora que você já interagiu com o nosso vídeo, não esquece de olhar a descrição. O link para falar com a gente, conhecer o nosso trabalho está lá, ok? Então, obrigado por ter ficado até aqui. Te vejo no próximo vídeo e um forte abraço.